Não, pera aí, esse não. Ai, sim, tá tranquilo. Não, Disney, eu não quero... Os Vingadores Unidos da Marvel. Tá, eu tô me recompondo ainda. Eu já falei aqui no canal da animação incrível Os Heróis Mais Poderosos da Terra, Os Vingadores, e como ela consegue unir aspectos geniais de como se contar uma história completamente original e inspirada nos quadrinhos clássicos da Marvel. Até que então, ela foi cancelada. Existiam ótimas ideias para continuar a série em uma terceira temporada, introdução dos X-Men, Vigia, Morbius e outros personagens icônicos da editora, mas como eu disse, cancelamento. Mas por quê? Por mais que eu odeie admitir que a resposta seja tão simples, o cancelamento veio por motivo de marketing, porque Os Heróis Mais Poderosos da Terra era totalmente único e desconexo em tom e história dos filmes dos Vingadores do universo cinematográfico da Marvel, incluindo os personagens que se inspiravam na formação dos quadrinhos. E como as crianças de 2012 e 2013 iriam começar a acompanhar os desenhos da Marvel, iniciando-se pelos filmes, a Disney acreditava que elas deveriam retomar de algo com o mesmo tom e até mesmo mesmos vilões e formação. Até o primeiro filme dos Vingadores, o filme de maior sucesso foi Homem de Ferro 2, que fez 600 milhões em bilheteria, mas Vingadores 1 fez a marca de 1,5 bilhões de dólares. Era ali que surgia Vingadores Unidos, sem muito desenvolvimento além disso, já que a regra clara da Disney era trazer designs de personagem que lembrassem os filmes, histórias que lembrassem os filmes, dilemas internos parecidos com os dos filmes, muito diferente do que aconteceu com Ultimate Spider-Man, por exemplo, que apesar de ter vindo junto dessa premissa, não possuía nenhum filme do MCU para se conectar, trazendo um estilo próprio baseado no universo Ultimate dos quadrinhos. Porém, os Vingadores não tiveram essa sorte. O desenho foi totalmente feito às pressas para ser lançado o mais rápido possível e surfar na onda que os Vingadores viviam naquela época. A série estreou na Disney XD em 26 de maio de 2013 e olha, vocês sabem que eu costumo falar bem de tudo aqui e algumas vezes eu realmente me esforço muito para encontrar coisas boas em certas produções, mas nessa aqui é quase impossível. Claro, ela tem sim seus ótimos momentos, eu não vou ser injusto, as primeiras temporadas possuem sim seus méritos, principalmente a primeira, que ao menos tenta criar tramas não diretamente ligadas aos filmes, apesar de nenhum dos heróis serem apresentados de forma digna, como na série anterior, que possui um episódio para cada um dos heróis da formação dos Vingadores, focando em seus dilemas e como eles seriam resolvidos posteriormente através da formação da equipe. Aqui não tem nada disso, só uma montagem do Tony Stark indo atrás de todo mundo e formando a equipe em 2 episódios, ou sei lá, nos primeiros 10 minutos do primeiro episódio. Nada tão extraordinário que acaba só criando personas do heróis ao invés de torná-los únicos. Personas essas, inclusive, que são literalmente cópias dos filmes. Cópias, é sério, é quase como se você estivesse assistindo uma versão mais barata e sem graça dos Vingadores dos cinemas. Ao menos o desenho traz personagens muito diferentes como vilões dos Vingadores. Primeiramente, a trama se foca no Caveira Vermelha, que após anos com o soro do super soldado, acabou descobrindo que uma falha o deixou perto da morte, e através disso ele tenta sequestrar o Capitão América com a ajuda do MODOK para poder transferir sua consciência para o corpo do herói. E nesse momento entram os Vingadores remontados, já que no contexto da série, os Vingadores já existiam nesse universo. Ou seja, a gente nem ao menos vê a origem deles como equipe, ou os momentos deles aprendendo a trabalhar em equipe. A gente só é jogado nesse mundo de paraquedas, sem muito contexto, o que é bem decepcionante. O que me agrada é que essa temporada ao menos tenta trazer uma linha narrativa constante, que apesar de simples, é até que bem divertida. A mansão dos Vingadores, por exemplo, é destruída, então eles começam a viver na Torre dos Vingadores igualzinho nos filmes, pra variar. Como eu disse, essa temporada é bem diferente das seguintes. O Caveira Vermelha forma a equipe Cabala, uma equipe de vilões retirada diretamente dos quadrinhos, contendo Atuma, Doutor Destino, MODOK, Hyperion e Drácula. Vilões que, apesar de bem conhecidos, não fazem parte do universo cinematográfico, o que demonstra sim um esforço dos criadores em trazer algo diferente. Hyperion, por exemplo, é um super-herói de um mundo alienígena, onde ele, junto da sua equipe, governavam todo mundo com punho de ferro. Após a destruição desse planeta, ele seguiu em busca de um novo mundo para dominar, sendo o escolhido a Terra. O episódio de encontro com o vilão coloca os Vingadores confiando nele erroneamente e sendo enganados, e até o JJ Jameson, que aparece muitas vezes na série até, apoiando os atos violentos do suposto herói, até ele ser revelado como um grande vilão psicopata maníaco. Vlad Drácula é o lendário rei dos vampiros, ele governou a nação vampira por séculos, mantendo sua identidade em segredo da humanidade, permitindo todo mundo acreditar que ele era só um mito. Mas na Segunda Guerra Mundial, a Transilvânia foi invadida pela Hydra, então ele formou uma aliança com os aliados e trabalhou em estreita colaboração com o Capitão América, com o ideal de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas aqui nos dias atuais, ele se tornou um vilão sádico. O
Doutor Destino, claro, é o vilão clássico lativeriano do Quarteto Fantástico, que aqui sempre tenta tomar seu lugar como governante mundial e ditador e mostra todo o seu poder de estrategista, com inclusive o Quarteto Fantástico tendo uma aparição rápida no desenho do Hulk, porém eles existem nesse universo, já que esse desenho se passa nesse universo, pelo menos por algum tempo, já que, como eu disse, ao longo das temporadas, a série vai deixando de ser única e vai se tornando cada vez mais uma cópia descarada do MCU, o que me irrita muito, já que apesar de tudo, ela ainda tinha sim suas particularidades nas primeiras temporadas, explorando nem que fosse um pouquinho a mitologia nórdica, Valhalla, Hel, Asgard, Gigante de Gelo, Pai de Todos, outros vilões não tão conhecidos pelo público geral, a Ima, Erninzola, a Encantor, Super Adaptoid, Kang, o Líder, o Esquadrão Supremo, cara, que é uma sátira, entre aspas, feita pela Marvel da Liga da Justiça, que é justamente o grupo que o Hyperion, aquele cara lá maluco de um planeta alienígena, faz parte, com a Princesa do Poder, sendo como a Mulher Maravilha, o Falcão Noturno como o Batman, o Doutor Espectro como o Lanterna Verde e o Tufão como o Flash, o que eu achei um toque bem bacana, já que nos quadrinhos eles fazem parte de uma terra paralela. Então, de certa forma, a gente tem uma luta no desenho entre os Vingadores e a Liga da Justiça, com consequências bem grandes da dominação global desses supostos heróis, já que pelo menos inicialmente os Vingadores não são capazes de derrotá-los. Existem muitos outros vilões que aparecem em seus episódios isolados, como na segunda temporada, que apresenta o Thanos, já abrindo portas para apresentar o vilão para o público geral, e como eu disse, existe sim uma originalidade envolvendo o vilão. Ele comandava o Caveira Vermelha, o vilão tá na caça das Joias do Infinito para colocar na sua manopla, e ele tem ótimos momentos na série. Se curvem diante de mim, criaturas patéticas. A Terra finalmente pertence ao Thanos. Diferente dos filmes, os Vingadores conseguem derrotar o Titã Louco, o que faz o Ultron conseguir as joias e se tornar um dos maiores vilões da equipe, já que em alguns meses Vingadores Era de Ultron seria lançado, então é claro, eles precisavam preparar o terreno para os filmes para variar, e adicionavam o Homem-Formiga, já que o filme sairia em 2015, para variar, ou adicionando a Ordem Negra do Thanos, porque em 3 anos a gente ia ter Guerra Infinita, e aqui começa o mal proclamado dessa série, essa ruína, tentar sugar tudo dos filmes, mas assim, é tudo! As primeiras 2 temporadas até maneiram um pouco, mas as seguintes, cara, que decepção, sério, a terceira temporada é focada totalmente no Ultron, depois no Zemo, afinal em 2016 lançaram Guerra Civil, eles adaptam uma Guerra Civil estranha lá, depois adicionam os Inumanos, porque a série deles que ninguém viu ia lançar, Visão, porque ele apareceu em Era de Ultron, o Doutor Estranho, porque ia ter filme, a Capitã Marvel, porque ia ter filme, um Pantera Negra, porque teria filme, e longe de mim reclamar que esses personagens estão lá, mas eles estarem ali só por causa dos filmes, pra mim é muito desconexo. Afinal, eles apareciam lá em Heróis Mais Poderosos da Terra, mesmo sem os filmes, com personalidades próprias e não baseado nessas aparições. Isso sim me irrita muito, essa falta de profundidade somente para trazer esses personagens dos filmes é muito decepcionante. Esse subdesenvolvimento somente por causa dos filmes, os próprios designs deixam de ser os mais próprios e únicos e se tornam as cópias dos filmes. Pra variar, o pior é que o traço da animação, que já não era tão boa assim, era só meio realista, se torna péssimo na 4ª temporada. A 4ª temporada, que nem ao menos se passa no mesmo universo das primeiras 3. Sim, é isso que você ouviu, ela não se passa no universo lá do Ultimate Spider-Man, do Agentes Smash, mas do Homem-Aranha Ben 10. Tipo, do nada, muda de temporada e... eu não sei, e muda, tanto que o Ultimate Spider-Man aparece lá na 2ª temporada, e depois nas outras, começa a aparecer o Homem-Aranha Ben 10, tipo assim, mano, o quê? Mas mesmo assim, eles mantêm o mesmo nome da série e trata como se fosse a mesma série, mesmo ela sendo totalmente diferente, pra vocês verem o quanto os acontecimentos da série não importam. Eles fizeram um reboot e nem deu pra perceber, um reboot que se utiliza de uma animação mais barata e feia, horrível, péssima, nada tem sombreamento, tudo é horroroso, nojento, eu nem sei dizer, mano, olha isso, não tem detalhe, é quase se você pegasse um grupo de crianças de 8 anos pra fazer a série, e mesmo assim, as crianças fariam melhor. Isso não é culpa dos animadores, e sim da Disney, que jogou o orçamento no lixo e deixou eles com nada pra fazer o troço. O fato deles tentarem cada vez mais transformar os desenhos em filmes, torna eles sem graça. A ideia de que um desenho tem que ser realista é muito desconexa, e o maior erro que até muitos de vocês, e até eu já cometi, quando ele é baseado em quadrinhos, em coisas lúdicas,
lúdicas, coloridas, como Heróis Mais Poderosos da Terra foi, a gente tem esse lúdico, diferente, mas aqui não tem nada, é cinza, sem alma, sem vida, nada. O problema é que a Disney sabe que qualquer coisa que se assemelha ao MCU pode atrair o interesse das pessoas, mas isso não dá desculpa pra histórias ruins, já que enfim, tudo aqui sempre é um combo de acontecimentos jogado na sua cara, é tipo, pegasse um monte de storyline, jogasse no liquidificador e batesse assim na potência máxima, nada é bem desenvolvido, as narrativas são feitas pra encher linguiça, porque de fato não tem consequência nem propósito na evolução dos personagens. Essa é a base de uma história, é isso que vocês precisam entender, narrativa, fazer com que os personagens cresçam e mudem através dela. Até Ultimate Spider-Man tem isso, como eu falei no meu vídeo. O Peter aprende a trabalhar em equipe, ser um líder, aprende a confiar em outras pessoas, ser mais sério, mas aqui nada, os personagens não crescem, não mudam, nada muda, tudo é estático, morto, é como se fosse uma grande propaganda. Imagina você na sua vida nunca mudando, você passa por um problema super difícil e você sai sendo a mesma pessoa. Que tipo de vida é essa? Sem graça, sem motivo, tudo é tão sem graça, genérico, simplificado. Os Guardiões da Galáxia, por exemplo, aparecem em Ultimate Spider-Man com designs dos quadrinhos, mas aí em Vingadores Unidos eles aparecem com o visual dos filmes. O Ultron, nas suas primeiras aparições no desenho, é igualzinho aos quadrinhos, mas depois fica igual ao dos filmes, uma cópia, mano, literalmente a mesma coisa. O Falcão também, é tudo marketing, um marketing sem vida, acreditando que crianças são idiotas que não são capazes de entender um desenho. E é isso que aconteceu, não tem muito o que dizer, é só marketing, dinheiro. E é isso que define nosso mundo atualmente, inclusive na mídia e na cultura. Não é mais a arte, não é mais o amor pelos personagens, mas o dinheiro.